Presidente, eu gostava de começar por dizer o seguinte: enquanto estamos aqui todos a discutir isto já há algumas horas e com muitas horas pela frente, e todas as horas e audições que tivemos na Comissão de Inquérito, segundo notícias de hoje, o principal responsável de tudo isto ter acontecido está a passear-se por ilhas italianas sem máscara, quando pediu escusa de ir a tribunal precisamente pela questão do Covid e da sua idade, e eu acho que isto diz muito sobre a situação do nosso país, aquilo que andamos aqui a fazer, e acho que deve merecer uma reflexão séria por parte de todos nós. Posto isto, em relação aqui aos nossos trabalhos, eu gostava de recuperar aqui duas expressões até para ter alguma imparcialidade dita por parte de outros grupos parlamentares da parte da manhã, que foi relativamente ao relatório a procura de um mínimo de denominador comum, como aqui foi referido, e também que isto não é um relatório, que é uma narrativa. O que é certo, portanto, nós estamos perante um documento que é altamente parcial, é muito tendencioso, que não procura aquilo que é consensual aliás, tem coisas que nem sequer foram apuradas. Por exemplo, uma das conclusões que encontramos no relatório é que, se a proposta da Lone Star 2017 fosse apresentada em 2015, o Banco de Portugal poderia ter aceito essa proposta e poderia ter concluído o processo, o que nunca foi concluído nem admitido nas audições, bem pelo contrário, e eu próprio fiz uma pergunta nesse sentido que me foi respondida de forma negativa. Mas temos mais, temos uma conclusão que fala numa diferença de 600 milhões de euros entre duas auditorias da PwC e da UI, que resulta de uma degradação da exposição a um conjunto de devedores, o que não é verdade. Apuramos pela Comissão que isso resulta de metodologias diferentes. Temos numa conclusão que a cobertura dos CCAs no projeto Nata 2 era de 98%, quando na verdade é de 91%. Apesar da diferença não ser muita, estamos a falar de números, temos de ser rigorosos. Temos também nas conclusões que, e esta até foi corrigida, mas tínhamos na versão inicial que a carteira de crédito de ongoing tinha sido vendida na Nata 2 por 2,4 milhões de euros, quanto tal também não é verdade. Temos uma coisa impressionante, dizer que um relatório feito pela PwC do apuramento do valor de capital inicial, cuja conclusão foi conhecida em dezembro de 2015, condicionou o valor da capitalização inicial que foi feita em agosto, portanto em dezembro de 2014, que foi feito em agosto de 2014, portanto um evento de dezembro condicionou algo que aconteceu em agosto. Temos uma diferença completa no tratamento, quer do Banco de Portugal, quer dos governos, quando se trata da resolução versus a questão da venda, para a mesma situação, para os mesmos poderes. Por exemplo, quando se trata da intervenção do Banco de Portugal na resolução, é dito que o Banco de Portugal, enquanto autoridade da resolução nacional, tomou a decisão de resolução. Mas quando se fala da questão da venda, enquanto autoridade da resolução nacional, conforme resulta do RGEC, da Lei Orgânica do Banco de Portugal, em articulação com o BCE, no quadro do MUS e do MUR, portanto, toda uma completa descrição. Quando se fala do Governo e da relação com a DG Comp, diz-se que, na altura da resolução, o Governo conduziu e realizou negociações. Mas quando se trata da venda, diz-se que o Governo, no enquadramento legislativo e de acordo com as suas competências próprias, conduziu e realizou negociações. Quando se trata da relação do Ministro das Finanças com o Governador do Banco de Portugal, a Sra. Ministra de Estado tem nome, a Ministra de Estado das Finanças tem um nome, e é dito que assegurou o acompanhamento. Já quando se trata da venda, já não tem nome e, além de assegurar o acompanhamento, visa preservar a sustentabilidade do sistema bancário, do sistema financeiro, salvaguardando o interesse público. Portanto, temos aqui claramente um tratamento assimétrico, dois pesos e duas medidas, que vai muito para além daquilo que acabei de referir. Por exemplo, a questão da venda falhada e da venda concretizada são dois momentos que entendemos que deveriam merecer maior detalhe nas conclusões, e reconhecendo que a venda concretizada tem mais importância do que a venda falhada, ainda assim há muita coisa que falha sobre
a venda falhada, que, por exemplo, ignora por completo a crise nos mercados asiáticos. Eu recordo que 2 dos 3 compradores que estavam na fase final do processo eram da Ásia, portanto, não nos parece compreensível que este facto tenha sido omitido. Portanto, há aqui alguma confusão, como já se viu na questão da proposta da Lone Star 2015 ter sido apresentada em 2017. Também o próprio cenário da Deloitte que estudou relativamente à liquidação do banco refere-se a 2015 e não a 2017, e quem lê o relatório não é isso que fica convencido. Portanto, há aqui um conjunto de situações que não podem merecer o nosso acordo. No entanto, nem tudo está errado e há também alguns dos aspectos com o qual concordamos com este relatório. Um deles é uma conclusão que destrói por completo aquela que foi a narrativa do Governo do Partido Socialista, em particular do ex-Ministro das Finanças, Mário Centeno, relativamente à retransmissão das obrigações em dezembro de 2015, em que havia esta narrativa de que isso terá feito aumentar as taxas de juros da dívida pública. O que não é verdade, ficou comprovado nos trabalhos de audição, o IGCP foi muito claro nesse aspecto. O relatório, a muito custo, acaba por reconhecer que isto é verdade e há que também enaltecer isso. E por falar no ex-ministro Mário Centeno e também o ex-secretário de Estado, Mourinho Félix, também aqui o relatório já não faz esta referência, mas os trabalhos da Comissão permitiram concluir nesse sentido, também a destruir a narrativa de que a resolução do BES ou a não tomada de qualquer medida antes teve a ver com a saída limpa da Troika, o que ficou manifestamente comprovado nos trabalhos desta Comissão, em particular na audição do ex-secretário de Estado, Mourinho Félix. Relativamente às negociações com a DG Comp, foi por demais evidente que o Governo foi incapaz de fazer vingar o interesse público nessas negociações, que é por não ter conseguido um administrador executivo e termos tido a solução da Comissão de Acompanhamento, que sabemos todas as limitações que tem, a questão do exercício dos direitos por impostos diferidos, que só abatem à participação do Fundo de Resolução, que também é manifestamente lesivo do interesse público, a questão da cláusula de backstop, que num primeiro momento foi omitido, num segundo momento foi revelado pela Comissão Europeia. Agora, mais recentemente, tivemos, fruto do trabalho do Tribunal de Contas, conhecimento do valor estimado para esta cláusula de 1.600 milhões de euros, que sempre foi escondido dos portugueses, e é a prova de que o Governo mentiu aos portugueses quando disse que não existiria nenhum custo direto ou indireto com a questão da venda. Eu diria que quem ler o relatório e não conhecesse a realidade sobre a qual ele incide, não acreditaria que tinha sido António Costa e Mário Centeno que deram uma conferência de imprensa a quando da venda do relatório. Para terminar, a grande conclusão ausente deste relatório é que toda a gente sabia que os 3,89 mil milhões de euros previstos no mecanismo de capitalização contingente iriam ser utilizados, se não na totalidade, por um valor muito próximo da totalidade. E quando digo todos, refiro-me ao Governo, ao Banco de Portugal, ao Fundo de Resolução, ao novo banco e à Comissão Europeia, e é graças à Comissão Europeia que sabemos que isto é verdade e que toda a gente sabia, porque está previsto nos documentos. E com isto termino, Sr. Presidente. Obrigado.